Boa noite, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Carlos. Boa noite, querida Babi. Sejam todos bem-vindos. Vamos fixar o comentário que a Babi já chegou. Então, quando a Babi chega, a primeira cobrança dela é fixe o comentário. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Betânia, seja bem-vinda também você. Deixa eu fixar o comentário aqui, senão a Babi fica brava comigo, gente. Pronto, Babi, o comentário está fixado. Então, hoje nós estamos iniciando com uma nova música, né? Com Ave Maria. E eu queria, de primeira mão, pedir desculpas a vocês, aqueles que não puderam assistir a live de ontem. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. Aqueles que não puderam assistir a live ao vivo, deu um pequeno probleminha técnico e eu não consegui baixar o vídeo. Eu deveria ter compartilhado no IGTV e depois eu baixava normalmente, mas como eu não estava conseguindo baixar, eu falei, deixa eu ver se ele já baixou ou não. Eu fui na galeria do celular, mas não tinha baixado. E a hora que eu voltei, não deu mais tempo de compartilhar o vídeo no IGTV. Não deu mais tempo de compartilhar no IGTV. E aí que eu fiz? Falei, agora o que eu vou fazer? Não vou poder deixar a mensagem perdida. Aí eu acabei fazendo o seguinte, eu fiz uma live rápida de uns 7 minutos, fazendo apenas e tão somente a leitura da mensagem de ontem. E também fiz uma postagem da própria mensagem. Agora eu vou começar a fazer, a cada dia, quando eu fizer a divulgação da live, eu vou postar uma foto também da mensagem, para aqueles que quiserem acompanhar já antes a mensagem que nós vamos fazer a reflexão, e a gente vai estar fazendo dessa forma. Boa noite, Martiele, seja bem-vinda. E eu acho que é uma forma interessante, que eu já fazia isso numas outras lives, eu já postava a mensagem antecipadamente, e é interessante porque fica registrado, se a pessoa quiser voltar, às vezes não vai dar tempo de assistir a live inteira, pelo menos vai ter a oportunidade de ler a mensagem. E eu estava até fazendo uma análise melhor no livro do Escalada de Luz, do Jerônimo Mendonça, né, que é o livro que a gente sempre está fazendo as nossas reflexões. E eu vi que tem algumas mensagens aqui que elas são muito importantes, muito interessantes. Como eu falei, já fiz um spoiler ontem, que a mensagem de amanhã intitula-se A Paciência. Então tem várias mensagens que o Jerônimo traz, conceitos, e que são muito interessantes para as nossas reflexões da noite. E só que tem algumas mensagens que ele vai praticamente fazendo um tipo de uma biografia de uma pessoa, de uma outra. Então eu vou procurar fazer uma leitura mais incisiva. Boa noite, Flavinha, seja bem-vinda. Ou seja, não vou fazer a leitura de todas as mensagens do livro Escalada de Luz, porque, como eu estava dizendo, algumas das mensagens ela acaba sendo, alguma história que ele conta, e para fazer o bate-papo, a reflexão, fica um pouco meio longo, né? Às vezes até um pouco enfadonho. Então achei melhor a gente estar fazendo desse jeito. Mas por enquanto nós vamos continuar as nossas mensagens da forma como venho fazendo. Tá? Já avisei que como a Flavinha já está presente aqui, amanhã então tem uma mensagem muito pontual para ela, né? Que a Babi gosta também dessa palavra pontual, que é a paciência. Vamos abaixar aqui o volume um pouco, fazer uma pausa aqui na nossa música, e vamos entrar agora também pelo meu perfil para poder acompanhar os comentários se precisar, né? Às vezes não precisa, às vezes a gente consegue tocar por aqui mesmo. Então eu queria mais uma vez, aqueles que estão chegando agora, pedir desculpas pela live de ontem, que não consegui baixá-la, subir na íntegra, né? Compartilhar no IGTV. E aí eu fiz uma outra live, apenas fazendo a leitura da mensagem. E então, a partir de agora, na postagem que eu faço da mensagem do dia, eu vou também colocar uma foto da mensagem para que vocês possam estar acompanhando. Eu estava colocando Ave Maria. E eu lembro uma questão que aconteceu comigo outro dia, né? Que eu coloquei uma música e o Instagram me cortou. Pelo sim, pelo não, eu acho que a gente precisa tomar um certo cuidado com questão de direitos autorais. Eu sei que a Ave Maria é uma música que não
já está, digamos, no domínio público, então não tem esse problema da gente colocar. Vou procurar fazer as nossas orações no final da live, preferencialmente sempre com Ave Maria, porque é realmente uma melodia que toca a gente profundamente. Boa noite, Jucimara, seja bem-vinda. Então, como que eu vou trabalhar também a mensagem de hoje? Eu falei para vocês que ele fez uma mensagem para a mãe dele. Lendo essa mensagem, que vocês já devem ter visto na postagem, a gente chega à conclusão que Jerônimo fez essa mensagem para a mãe dele. Mas hoje nós não vamos somente falar da mãe de Jerônimo, que realmente, se não me engano, acho que eram 9 filhos, eles tinham 9 ou 10 filhos, não lembro agora de cabeça. Deixa eu ver se eu tenho aqui a história aqui dele, que fica até mais fácil para não falar mentira. Penúltimo de 9 filhos. A mãe dele, Dona Antônia Cândida de Jesus. Então, essa mensagem de hoje, a você, mãezinha querida, que o Jerônimo fez para a mãe dele, nós vamos ler. Mas nós vamos fazer um comentário, e eu vou procurar ao longo das lives daqui para frente, pegar a essência da mensagem do Jerônimo e trazer para alguma realidade, alguma questão mais próxima das nossas reflexões. Como eu falei da mensagem de ontem, eu não tinha me atentado, só depois no final, quando ele chegou no final, que ele falou da questão dos samaritanos, que eu fiz todo o link. E a mensagem de ontem realmente, ela tem tudo a ver. Ele pegou trechos da parábola do bom samaritano e construiu a mensagem de ontem. Nesse momento, então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esta mensagem que ele fez para a mãe dele, vamos fazer a leitura e nós vamos falar das mães de um modo geral. Da minha mãe, da sua mãe, da mãe de todos nós. Sejam as mães encarnadas, sejam as mães desencarnadas. Então vamos à mensagem que já está postada, mas vamos ouvi-la agora, né? A você, mãezinha querida. Você, adorável mãezinha, é o amor que nunca me decepcionou. Você jamais quis o meu dinheiro. Nunca me achou feio e na minha enfermidade não me abandonou. Você nunca me traçou uma exigência. Jamais me fez chorar. Para você, nunca passei por vagabundo. As coisas mais simples que eu faço, aos seus olhos, são importantíssimas. Seu amor não está sujeito às estações. É sempre, inalteravelmente, o mesmo. Desde quando estava nas suas entranhas, até agora, no fragor das grandes lutas, eu sou sempre o mesmo para você. Quando tudo e todos me abandonaram, só você permaneceu. Por isso, não posso dizer que nunca fui amado, porque sempre tive e terei o seu amor. O seu amor, mãezinha querida, nunca passa e jamais envelhece com o tempo. Sim, sou feliz, porque tenho você, mãezinha querida. Olha que mensagem linda. A mensagem linda que ele fez para a mãe dele. E vejam como deve ter sido difícil para a mãe dele passar por uma prova desse tamanho. Um filho praticamente perfeito e de repente passar por essas dificuldades que ele foi passando e ela nunca o abandonou, como ele mesmo disse. Aliás, se tem um amor que é maior de todos, é o amor de uma mãe para com o filho. Nem o amor de um pai para com o filho é igual ao amor de uma mãe para com o filho. É diferente. Ele é extremamente diferente. E a mensagem de ontem do Minuto de Sabedoria falava que aquele amor que mais se aproxima do amor de Deus é o amor das mães. Vejam, quando a gente passa às vezes perto de alguma penitenciária, a gente nota o quê? Naquele momento, várias pessoas estão lá presas, presidiários, irmãos nossos que erraram nesta jornada, mas quantas vezes nós talvez não, na certeza já erramos em outras. Quantas vezes será que nós não fomos presos? Ou a gente se acha já o bonitinho já, o evoluído. Então
Então vejam, quando a gente passa por uma penitenciária, naquele dia de visitas, quantas mães que não medem esforços, viajando distâncias para visitar um seu filho. Ele pode ter sido abandonado pelos filhos, ele pode ter sido abandonado pela esposa, pelos irmãos, mas a mãe nunca o abandona. A mãe nunca abandona um filho numa situação disso, que ele esteja presidiário. Então, é uma relação que é muito forte. Então, graças a Deus que nós tivemos a chance de ter uma mãe. Olá, Joselma, seja bem-vinda. Graças a Deus que nós tivemos a oportunidade de termos uma mãe que cuidou e cuida de nós, ainda que ela não esteja mais encarnada entre nós, mas certamente nenhuma mãe vai estar feliz no paraíso, no céu, no nosso lar, onde a gente fosse pensar, sabendo que um filho seu está sofrendo, sabendo que um filho está passando por situações difíceis. A mãe é tudo para um filho, ela é tudo. E quem não tem a felicidade de ter uma mãe, porque às vezes algumas situações levaram às vezes a pessoa a, sei lá, por alguma situação do destino, a abandonar um filho, e não estamos aqui para julgar. A gente só conseguiria julgar uma pessoa se tivesse vestindo as sandálias dela, pisando no chão que ela pisa, comendo do pão que ela come, vivendo a vida dela. Então nós não podemos e nem devemos sequer ter qualquer pensamento contrário a uma mãe que eventualmente abandona um filho. Não somos julgadores. O julgamento pertence a Deus, não a nós. Então, quando a gente fala das mães, é um ser divino. É um ser divino que Deus coloca para nós. Tem até uma mensagem, eu não lembro agora, devia até ter separado, mas vai contando toda uma história quando um bebê está procurando, vai reencarnar. E ele vai contando uma situação. Nossa, mas como que eu vou fazer? Vou lá ficar sozinho, não sei o quê. Né? Vai conversando. Aí depois, não sei se o guia protetor, não lembro bem a história. Se eu encontrar a história, eu faço questão de postar depois para vocês. Aí o que acontece? No final ele fala assim, não, eu vou enviar um anjo que vai estar ao seu lado todo o tempo. Sério? A neném fica todo animado. E como é que vai ser chamado? Como que eu vou chamar esse anjo? Como que eu vou reconhecê-lo? Você vai chamá-lo de mãe. Então, se nós temos os nossos anjos de guarda, que velam por nós, são os nossos amigos espirituais, né, mais evoluídos que nós, que assumem para conosco a missão de um pai, de olhar por cada um de nós, por nos dar o encaminhamento, nos dar a direção da nossa vida, nós temos os nossos anjos encarnados, que são as nossas mães. E falo uma coisa, ninguém nos ama tamanhamente mais do que as nossas mães. Nem as nossas esposas, nossos maridos, nossos filhos. As nossas mães não. Elas são especiais. Elas deixam de comer para dar a comida para o filho. Elas não medem esforços. Sacrifícios para elas não existem. Noites e noites mal dormidas por uma situação. A gente sabe que os pais fazem isso. Não estamos aqui esquecendo a figura do pai. Não. Mas que temos que enaltecer a figura da mãe. E na figura da mãe, o Jerônimo foi muito claro nessa questão. A mãe dele, o tempo todo, estava ao lado dele, auxiliando ali, naquelas dificuldades. E eu lembro até uma vez que, numa passagem, ele comenta, o Jerônimo era uma pessoa muito brincalhona. Ele aprendeu com o Chico Xavier a parar de ter pena dele. Parar de ter pena dele. Né? Quando ele se achava o coitadinho, que ele teve uma hemorragia muito grande, muito séria, achavam que ele ia desencarnar, e aí não, precisamos levar para o Chico, mas como? De Tuiutaba para Uberaba, ele não vai aguentar uma viagem. E aí aconteceu um fato, que falaram, não, só se for de avião. E aí um amigo tinha um avião pequeno e levaram
o Jerônimo até Uberaba para ver o Chico. Quando o Chico levaram o pessoal até o centro, né, o Grupo Espírita da Prece, o Jerônimo até o Jerônimo estava numa hemorragia só. E então o Chico, vendo, falou assim: Jerônimo, ele falou assim: boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda. Ele falou assim: olha, o nosso querido Jerônimo está parecendo uma rosa, de tão vermelha, né, da hemorragia que já estava passando pelos lençóis. Aí ele falou: vamos fazer o seguinte, cada um de nós vamos dar um beijo bem de leve na testa do nosso querido Jerônimo, para que ele possa, né, receber as nossas melhores vibrações, mas com muito cuidado para ele não despetalar. E cada um foi dando um beijo no Jerônimo. Quando chegou a vez do Chico, diz que ele sentiu uma energia tamanha partindo do Chico, que naquele mesmo instante estancou o sangramento dele, estancou a hemorragia. Boa noite, Natália, seja bem-vinda. Aí o Chico falou: sabe, Jerônimo, por que você teve esse problema? Porque você estava se colocando na posição de coitadinho. Para de ser coitadinho. Ria mais, brinque mais com as suas situações. Não se transforme num coitadinho. E a partir daí ele começou a fazer brincadeiras e brincadeiras da sua situação. Tanto que quando a gente conversava com o Jerônimo, a gente não via no Jerônimo aquela pessoa com aquele grau de dificuldade, de preso numa cama ortopédica, tetraplégico, de forma alguma. A gente conversava com ele como se estivesse conversando aqui com vocês, com qualquer um de nós. E aí ele conta uma história muito engraçada da mãe dele, já que estamos falando da situação da mãe dele. E a mãe dele disse que falou assim: sabe, Jerônimo, eu estou começando a acreditar nessa história de reencarnação, de doutrina espírita que você tanto fala. Boa noite, Alcinda, seja bem-vinda. Olha, por que minha mãe? Disse que o Jerônimo falou. Olha, meu filho, eu não tenho 9 filhos? Tem, pois, mãe. Tem sim 9 filhos. Então, dos todos os filhos que eu tenho, o único paralítico é você. E, no entanto, é o único que não para em casa. Porque realmente o Jerônimo, ele rodava os 4 cantos do Brasil. Raramente não existe uma cidade que o Jerônimo não tenha passado com a sua Kombi. E eles rodavam, que nem quando eles vinham aqui para Araraquara, paravam aqui. O Jerônimo passou os 4 últimos aniversários aqui em Araraquara e ele fazia tour pelas cidades, pelos centros espíritas da região. Então, ele realmente não parava, e com todas as dificuldades. Penso que a vida dele era fácil. Ele dormia praticamente de 3 a 4 horas por dia no máximo. 3 a 4 horas por dia no máximo. Ele vivia à base de um medicamento chamado Exordil, que era por conta dos problemas do coração que ele tinha. Para fazer a palestra, vocês podem às vezes verificar alguma palestra que estão na internet, ele usava um ventilador o tempo todo voltado para ele. O tempo todo voltado para ele, porque ele tinha muito calor. Precisava às vezes colocar um saco de areia no peito. Tem fotos também dessas aí do Jerônimo nessa situação, para minimizar a dor que ele sentia no peito. E com todas essas dificuldades, ele tinha sempre uma história alegre, engraçada, para contar para a gente. E a gente pode dizer o que fez desse homem o que ele se transformou. As suas dores, as suas dificuldades, transformou numa pessoa de bem, trazendo a divulgação da mensagem de Jesus. E olha, ele não media esforços. Ele podia estar cansado, só se fosse realmente uma situação muito difícil, muito problemática. Mas de maneira geral, ele estava lá. Ele estava lá fazendo as suas orações, as suas palestras, e não media esforços. Tem uma palestra realmente que foi interessante, que eu comentei até com vocês. Boa noite, Lourenço, seja bem-vindo. Que teve uma vez, está até no meu canal do YouTube lá. Ele chegou, ia fazer uma palestra na cidade de Iturama, no Paraná. E aí, num determinado momento, ele estava com um problema físico muito, muito difícil, e o médico que atendeu recomendou que ele não fosse fazer a palestra.
Ele se sentiu realmente incomodado, mas como que ele poderia fazer? Recomendação médica, e ele não estava bem realmente. Aí ele pediu para que um amigo dele fosse fazer a palestra no lugar, pediu 1000 desculpas à casa espírita, justificou e foi fazer a palestra. Esse amigo foi fazer a palestra e na volta ele se envolve num acidente e o carro capota. E acontece que no porta-luvas do carro estava um evangelho segundo o Espiritismo. E quando o carro capotou e voltou ao normal, abriu, a gente fala assim, ao acaso, né? Uma mensagem do evangelho segundo o Espiritismo dizendo, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele chegou para o Jerônimo, nem para morrer eu sirvo. E o Jerônimo conta essa história com muita alegria, com muita... É engraçado o jeito dele contar, né? A Flavinha está dizendo que sempre lembra das dificuldades quando penso que estamos enfrentando algo difícil. E eu lembro até do nosso querido Ariovaldo, que é do Centro Espírita Eurípides de Barçanufa, aqui de Araraquara, que a última vez que eu estive fazendo uma visita para o Ariovaldo estava com um problema no nervo ciático. E aí ele falou que quando ele começou a lembrar das que o Jerônimo passava, ele falou, deixa eu parar de reclamar que aqui não tenho nada. Nervo ciático não é nada perto do que o Jerônimo passava. Então, as nossas dificuldades, a gente tem que encará-las com um pouco mais de serenidade, não darmos muito foco, colocar muita luz nas nossas dificuldades, porque certamente as outras pessoas estão passando por situações muito, mas muito piores que as nossas, muito piores. Então, se a gente passa por uma dificuldade, alguma razão tem para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Tem um ditado que fala assim, né? A lição a gente já sabe de cor. Na verdade não é um ditado, é uma música do Beto Guedes, né? A lição já sabemos de cor, só nos resta aprender. Então, saber o que a gente tem que fazer, está lá, está no Evangelho, está nas obras básicas, está nas obras codificadas pelo Chico, pelo Divaldo. Orientações, tem as lives que a gente faz também. Tem um monte de coisa. Agora, interiorizar e colocar em prática aquilo que é grande dificuldade. Aí é o nosso desafio. Aí é o grande desafio. E hoje eu vou falar até para vocês que eu estava assistindo hoje na hora do almoço, antes da live da Flavinha, a live que teve do Renato Prieto, ator. O Renato que esteve junto com a Flavinha aqui pelo Encontro Espírita, com o Vitor, que é um menino lá de Uberlândia. Gente, olha, de tirar o chapéu. Recomendo a todos que não tiveram a oportunidade de assistir ao vivo, porque inclusive a gente estava no Encontro Espírita ontem, né? Mas que live, gente! Cada vez que eu vejo o Renato Prieto falando, eu fico mais admirado pelo conhecimento dele, não só o conhecimento dele como pessoa, mas como espírita, a sua forma. E esse menino também, xará do meu filho, por sinal, mas que cabeça, que mentalidade. O menino estava fazendo uma comparação ele está fazendo um cursinho para medicina, então ele falou assim, que estar no cursinho não é uma coisa agradável. Agradável seria estar na faculdade, estar cursando a faculdade, estar fazendo, de repente já está indo ao hospital, fazendo algum atendimento. E aí ele fala assim, que ele vê pessoas que estão no cursinho falando, que droga, ter que vir aqui 7 horas da manhã para o cursinho, não sei o que lá. Ele falou que você tem que ver de forma diferente. Em vez de você achar um problema, tá certo? Ele falou, não é que por isso que eu vou ficar, que legal, estou fazendo um cursinho. Não, mas pensar de uma forma diferente, que eu estou fazendo um dia a menos que falta para entrar na faculdade. Olha que visão diferente. E o Renato fez uma relação muito próxima também, quando ele comentou dos textos que ele tem que ler. Então, às vezes ele falou assim, eu tenho que decorar um texto de 100 folhas, 100 páginas. Aí ele olha para o texto e fala assim, nossa, 100 páginas? Diretor, põe lá no prompt, vai para eu ler, né? Aí depois que vai passando o tempo, ele fala, não. No dia seguinte, ele fala, não, 100 páginas. Aí ele vai
deixando aquilo mais leve. E a partir do momento, e olha só o trabalho, né, que eu fiquei impressionado até com o trabalho profissional do Renato, que a gente que não é da área, não tem a noção. Ele fala que cada vez que ele lê um texto, ele lê por uma ótica diferente. Por uma ótica, pela ótica do autor, pela ótica do diretor, pela ótica do cinegrafista, pela ótica de quem vai receber, por várias visões. Então, ele falou assim, quando chega num determinado momento, o texto já está tão interiorizado que certamente a espiritualidade te auxilia naquilo que te falta. Certamente a espiritualidade te auxilia naquilo que está te faltando. E então, olha, gente, recomendo muito a vocês, aqueles que não tiveram a oportunidade, vale muito a pena esta live de ontem do Renato Prieto, com esse menino Vitor lá de Uberlândia. E aí a gente vê o menino de 19 anos, com a cabeça que tem, com a mentalidade, e quando a gente fala assim que precisa abrir espaço para os jovens, e eu sou o maior incentivador dos jovens, desde que eu vi o Home Office Espírita eu fiquei impressionado. Desde que eu vi o Home Office Espírita eu fiquei extremamente impressionado com a capacidade, com a clareza de raciocínio, com o envolvimento dos jovens. E a gente fica muito feliz quanto mais jovens venham para o movimento espírita, venham aqui para as lives do Instagram, trazendo esses conhecimentos, trazendo luz para todos nós. E abrir oportunidade para os jovens. Esses jovens que amanhã serão o futuro do movimento espírita. Isso é muito importante, a gente tem que dar apoio, né? Não olhar com desconfiança, não ficar olhando com desprezo, assim, será que ele vai conseguir fazer? Acho que ele não vai fazer tão bem quanto eu. Espera um pouquinho. O Renato foi muito claro, ele falou assim, gente, quando eu vejo alguém que está habilitado para fazer aquele trabalho, eu passo o cedro, eu passo o cargo, faz sim, siga em frente, que ótimo, que bom que tem mais gente disposto a fazer esse trabalho. Olha, e eu digo para vocês, quantas pessoas começaram fazendo lives e hoje, infelizmente, pararam por várias razões. Nós não estamos aqui julgando e analisando por que parou por quê, né? Brincadeira assim. Mas a persistência desse trabalho ela é muito importante para cada um de nós. Para mim que estou aqui, para vocês que estão aí, para aqueles que vão chegar depois, que faz uma ligação fluídica espiritual incrível. Nós não estamos aqui, né, falando sozinho. Eu poderia até achar, estou aqui falando sozinho, tá? Mas tem vocês do outro lado. Além disso, tem aqueles amigos que vão chegar depois. Além disso, tem o quê? Toda uma equipe espiritual que nos orienta, nos intui para falar alguma coisa que de repente alguém está precisando ouvir. Marquinho falou que um dos assuntos comentados na live da Babi foi isso. Temos que estudar, fazer a nossa parte. Daí a espiritualidade ajuda. É isso mesmo, Marquinho. Tem que fazer isso mesmo. Que não adianta nada, né, a gente querer que a espiritualidade faça tudo. E olha, eu posso falar de cátedra de algumas situações. Que quando às vezes a gente está fazendo um trabalho e a gente não faz a devida preparação, aquilo que aconteceu no filme do Divaldo é muito corriqueiro. E a espiritualidade pode te largar assim, sabe por quê? Porque você tem que estar comprometido no trabalho. Você tem que fazer a tua parte, você tem que estudar, você tem que pesquisar. E a gente tem que sempre falar, eu sempre comento com a Babi, com a Flavinha, com o pessoal lá do Encontro Espírita. A gente tem que falar embasado no Evangelho, embasado nas obras básicas. Aqui não tem achismo. Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu, Aloysio, particularmente, posso achar qualquer coisa. Mas eu não me dou o direito de vir numa live com cunho espírita, ficar falando, eu acho que os olhos de Jesus era castanho, outro, eu acho que era azul, outro, acho que era verde. Boa noite, Jorge Miyashiro. Gente, hoje nós temos um aniversariante na live, nosso querido Jorge está fazendo aniversário. 25 anos, Jorge. Que beleza, Jorge. Parabéns, Jorge. O Jorge, ele engana a idade, ele tem 25 anos, ele é um jovem, viu? Parabéns, Jorge, querido. Que bom que você veio para receber os cumprimentos
dessa galera toda que está aqui com a gente. Olha só, falando galera, olha. Ai, ai, quem fala bastante galera é a nossa querida Laura Lins. Mas Jorge querido, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que a gente conheceu aqui pelas lives, pelo home office espírita. O Jorge que assim como eu estava sempre lá junto. Eu, o Jorge, a Glícia e o José Galvão, a gente estava sempre lá nos home office espíritas, né, Jorge? Jorge é um querido do coração. E então, gente, Jorge, mas tá lá, a live está salva, tá? E eu também já fiz a postagem da mensagem. Agora fica mais fácil para aqueles que não puderem acompanhar, né? Mas a gente sempre fala, aqueles que puderem assistir, venham assistir com a gente, ainda que não for agora, depois, né? Olha, Jorge, eu tô fazendo um agito aí com você, Jorge. Dá, tô mandando um delivery. Ô, Jorge, a gente tá esperando o bolo de rolo da Babi, que ela ficou de mandar pra gente, e ele vem embaladinho, vem fechado hermeticamente, ó. A Babi tá enrolando a gente para mandar esse bolo de rolo lá direto de Recife. Faz tempo, Jorge. Viu? Ela manda nada. Você vai mandar um delivery para nós, Jorge? Manda lá então. Se bem que eu vou falar uma coisa para vocês. Se a gente quiser, tem como hoje em dia, né? Que o nosso amigo Lucas Gabriel, ele fez aniversário agora em dezembro. E não sei quem do centro lá será que é João Pessoa? Acho que foi alguém de um centro lá de João Pessoa. Entrou em contato com algum delivery lá e mandaram entregar, se não me engano, uma pizza ou uma pizza, um bolo, não lembro exatamente o que foi, diretamente na casa do Lucas Gabriel. Então, Jorge, se quiser mandar, eu te mando o endereço, dá tempo, viu? Mas que legal, Jorge. Parabéns mais uma vez, muitas felicidades a você. Você é um querido do coração, assim como todos vocês que estão aqui, que vêm aqui com a gente. Eu falo, a nossa live não teria o mesmo brilho, a mesma graça, a mesma emoção, se não fosse cada um de vocês, né? Não fosse. Não tem a mesma emoção. E é muito gostoso quando vocês interagem com a gente, quando vocês participam. Então, fico feliz aí de estar dando os parabéns ao nosso querido Jorge. Queridos amigos, então, como eu falei, a mensagem de amanhã, em homenagem à nossa querida Flavinha, que está fazendo um curso intensivo de paciência, será a paciência. E a Flavinha está fazendo um curso intensivo de paciência, né? Então a gente costuma dizer que quando a gente aponta um dedo para o outro, 3 apontam para nós, né? Então, Flavinha, se você está fazendo um curso intensivo de paciência, eu preciso fazer 3 de tolerância. Porque depois que eu conseguir passar pela tolerância, talvez eu me matricule no seu curso de paciência, viu, Flavinha? Depois talvez eu me matricule no curso de paciência. Então amanhã nós vamos ter a mensagem do Jerônimo intitulada A Paciência. Agradeço de coração cada vez mais vocês estarem aqui conosco. Vamos fazer agora as nossas preces, as nossas vibrações. E Flavinha, a gente pode dizer assim, né? Qual que é o seu nome? Meu nome é Paciência, sobrenome Intolerância. Aí a gente inverte o meu conceito. Mas é isso aí, a gente já sabe onde a gente tem que trabalhar as nossas dificuldades. Se não fossem as lições que chegam pra gente fala, não, eu já estou perfeito, já estou evoluído, tá? Faz parte da vida. Então vamos fazer assim, aqueles que quiserem, né, podem colocar um copo com água, a gente pede para fluidificar essa água, é claro, rogando ao Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual, e a gente vai fazer as nossas preces, as nossas vibrações ao som da Ave Maria, tá bom? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. E assim, queridos amigos, vamos todos então entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga, por meio de uma inspiração profunda, e vamos soltando o ar devagar, sentindo-nos confortáveis nesses momentos dessa melodia
em homenagem à Mãe Santíssima, em homenagem à Mãe de Jerônimo, em homenagem às nossas mães, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, em homenagem a todas as mulheres que são ou serão um dia mães. Vamos dirigir esta prece à Mãe Santíssima, a Mãe do nosso Mestre Jesus, para que ela possa estar ao nosso lado, derramando suas bênçãos sobre cada um de nós, dando-nos amparo, dando-nos o socorro naquelas nossas dores que passamos, sejam elas físicas, morais ou espirituais. Ela mesma que passou por situações difíceis no Calvário de Jesus, quantas dores, quanta abnegação de Maria. Maria, nossa mãe. Maria que podemos transfigurá-la na figura de qualquer das nossas senhoras, que sempre está ao nosso lado, sempre. E se Jesus falou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém ia ao Pai senão por Ele, sabemos que nenhum filho recusa um pedido de uma mãe. Então os nossos pedidos neste momento são para Maria, que ela possa receber as nossas preces, as nossas orações, por aquelas pessoas que estão passando dificuldades, desamparados da sorte, os nossos irmãos presidiários, os velhinhos nos asilos, as crianças órfãos, tantos e tantos irmãos que estão sofrendo por este vírus, sejam nos hospitais, nos seus lares, dores do corpo, dores da alma. Que a mão amiga de Maria possa abrandar esses corações e que o seu servo fiel, nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, por meio da sua equipe espiritual, possa amparar a médicos, enfermeiros, atendentes e a todos os doentes do nosso país e de toda a humanidade terrena. Que Dr. Bezerra de Menezes, por meio da equipe espiritual, possa fluidificar as águas que aqui colocamos, derramando o remédio lenitivo, segundo as nossas necessidades mais íntimas. E no fundo de nós, Senhor, temos ainda um pedido muito particular a lhe fazer. Que cada um de nós possa colocar o seu pedido neste momento à Mãe Santíssima, para que ela possa levar a Jesus e ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos. Somos gratos por tantos corações queridos que vêm aqui até nós neste momento ou depois. Desejar uma vez mais que essa equipe espiritual possa dar muitos anos de vida ao nosso querido Jorge, que ele possa continuar na sua jornada de crescimento e divulgação da doutrina espírita. Que tenhamos uma noite de paz, recheada de estrelas luminosas a envolver os nossos corações. Gratidão, gratidão, queridos amigos. Boa noite, João Carlos. Seja bem-vindo. Chegou agora no final para a nossa prece. Não tem problema. Se Deus quiser, a live vai estar salva hoje, não como ontem, viu, João? Mas aproveito para te falar que hoje é aniversário do nosso querido Jorge Miyashiro, e o Jorge vai mandar um bolo de energias espirituais para cada um de nós, viu, Jorge? Você mande um bolo virtual recheado de pétalas de rosas de amor, de luzes a envolver os nossos corações. Amigos queridos, muita paz, muita luz, e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até mais.